Matemática, simples, simples, simples e prática. Olá, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao canal Matemática Simples e Prática para mais essa videoaula. Nessa videoaula eu trago especialmente para você a correção das atividades 3 e 4, semana 1, segundo ano do ensino médio, plano de estudo tutorado volume 3. E a atividade número 1 diz o seguinte: um casal planeja ter 3 filhos, observando as possíveis sequências do sexo de cada filho, complete o diagrama ao lado e determine, no item A, o espaço amostral ômega e o número de elementos do espaço amostral n ômega. E aqui já deram até aí uma colher de chá, deixando aqui para a gente um esqueminha, não é? Então, para o primeiro filho, pode ser que ocorra de ser do sexo masculino ou feminino. Se o primeiro filho for do sexo masculino, o segundo pode também ser do sexo masculino ou do sexo feminino. E se for a primeira filha, né? Se for do sexo feminino, o segundo pode ser do sexo masculino ou do sexo feminino. E assim também pode ocorrer com o terceiro filho ou a terceira filha, né? Seguindo essa sequência, pode ocorrer aqui de ser do sexo masculino ou feminino. Nesse ramo também a mesma coisa. Nesse ramo também a mesma coisa. E por último, também do mesmo jeito. Então agora, basta a gente observar quais são essas sequências. Então, ômega, aqui o espaço amostral, o conjunto de todas as possibilidades são quais? Primeiro, essa combinação masculino, 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 todos os filhos do sexo masculino. A segunda combinação, masculino, masculino, feminino, olha, pode ocorrer qualquer um desses ramos aqui nesse diagrama de árvore, né? Pode ser também masculino, feminino, feminino. Pode ser também masculino, feminino, masculino. Pode ser o primeiro do sexo masculino, segundo do sexo feminino e o terceiro do sexo feminino. Pode ser que seja a primeira filha, segundo filho, terceiro filho, masculino, masculino. Pode ser feminino, masculino, feminino. Pode ser feminino, feminino, masculino. Ou, por último, feminino, feminino, feminino. Todas as filhas do sexo feminino. Então aqui são quantas possibilidades? O universo aqui tem quantas sequências? Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? Então n de alfa é igual a 8. O item B pede o seguinte: o evento H e n de H, sendo H a possibilidade de pelo menos 2 filhos serem do sexo masculino. Pelo menos quer dizer que pode ser 2 ou mais. Então, no primeiro ramo aqui, olha, os 3 são do sexo masculino, então serve. Aqui, nesse caso, também serve, olha, masculino, masculino, feminino. Por quê? Porque precisam ser 2 ou mais. Aqui são 2, serve. Também esse ramo aqui, olha, MFM, por quê? Masculino, feminino, masculino, tem 2 do sexo masculino. Como tem que ser ao menos 2, enquadra. Nesse ramo, começando com a primeira filha, só tem uma possibilidade, que é feminino, masculino, masculino, porque tem 2 do sexo masculino, o segundo e o terceiro filho. E não há mais, porque aqui daria feminino, feminino, masculino, também não serve. O número são quantos aí que enquadram nessa exigência? 1, 2, 3, 4. Então, n de H é igual a 4. O item C propõe o seguinte: o evento J e n de J, sendo J a possibilidade de todos os filhos serem do mesmo sexo. Aqui independe de serem todos masculinos ou femininos. Aqui o que importa é que sejam todos do mesmo sexo. Então a primeira possibilidade é essa aqui, olha, MMM. E só tem outra possibilidade, que é feminino, 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 de serem 3 filhas mulheres, não há outra. Então o número de elementos, 1, 2, n de J aí, no caso é 2. E por último, o item D propõe o seguinte: o evento K e n de K, sendo K a possibilidade do filho caçula ser do sexo feminino. Então é o seguinte, pensando aqui no termo filho caçula, o que quer dizer caçula? Quer dizer o mais novo. E se esse casal tiver 3 filhos, o mais novo é o terceiro deles, porque o primeiro é o mais velho. Então a primeira sequência aí vai ser MMF, de olho no terceiro filho do sexo feminino, MMF. Também a possibilidade MFF, termina em uma filha caçula, MFF. FMF, né? FMF, porque termina numa filha
mulher, caçula, né, do sexo feminino. E por último, FFF, uma filha caçula, a última do casal, a terceira do casal aqui. Então, o número de eventos aqui, 1, 2, 3, 4. Beleza? Vou agora à correção da atividade número 4, que propõe o seguinte, até veio aí do Banco do CIMAV. Uma indústria fez uma pesquisa de mercado e os seus dirigentes tiveram que escolher duas entre as cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, para a instalação da empresa. O espaço amostral que representa os possíveis resultados dessa escolha é: olha, esse problema tem duas formas possíveis de resolver. A primeira delas é lembrando que se trata aqui de combinação simples. Por quê? Porque se você escolhe Belo Horizonte e São Paulo, é a mesma coisa de escolher São Paulo e Belo Horizonte. Não faz diferença a ordem dos elementos aqui. E quando isso acontece, é combinação simples, que pode ser calculada pela fórmula n fatorial sobre p fatorial, que multiplica n menos p fatorial, onde c significa combinação, n, o número total de elementos, que no caso aqui é 4, p, o subgrupo, o pequeno aqui são duas cidades, então p é 2. E n fatorial, 4 fatorial, porque 4 é o número total, o fatorial quer dizer que é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. O mesmo ocorre aqui, né? 2 fatorial, 4 menos 2. Resolvendo aí 4 fatorial vai ser 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. O 2, 2 vezes 1. 4 menos 2 é 2, então 2 vezes 1. Assim, 4 vezes 3, 12, vezes 2, 24. No denominador, 2 vezes 1 vezes 2 vezes 1, 4. 24 dividido por 4, 6. A única opção que me oferece 6 conjuntinhos de duas cidades é a letra D. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas se você julgar confuso esse processo, vou fazer por um mais simples. O diagrama de árvore. Como são 4 cidades ao todo, qualquer uma delas pode ser escolhida para ser a primeira. Pode ser Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre. A segunda cidade já não vai poder escolher a que sair na primeira escolha. Então, BH saiu da primeira, só pode combinar com São Paulo, com Rio de Janeiro ou com Porto Alegre. Não pode combinar com ela mesma, né? Ela não vai sair duas vezes. O mesmo ocorre aqui com São Paulo. Ele vai poder combinar com Rio de Janeiro, com Porto Alegre e com BH. Rio de Janeiro também, da mesma forma, pode combinar com BH, com São Paulo ou com a cidade de Porto Alegre. Porto Alegre, por sua vez, também pode combinar com BH, pode combinar com São Paulo, pode combinar com Rio de Janeiro, certo? Porém, aqui deu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Por que isso ocorre? Porque é combinação simples, então tem aqui algumas que vão estar repetidas. Por exemplo, São Paulo e BH já tem aqui, olha, BH e São Paulo, ou São Paulo e BH é a mesma coisa. Vou colocar de vermelho para eliminar. Outro caso, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Olha, Belo Horizonte e Rio de Janeiro é o mesmo que Rio de Janeiro e Belo Horizonte. A ordem aí não altera em nada. O mesmo ocorre com Rio de Janeiro e São Paulo. Quando combina aqui São Paulo com Rio de Janeiro, automaticamente Rio de Janeiro e São Paulo já está aí. Também aqui Porto Alegre e BH. Quando combina BH com Porto Alegre, já combinou Porto Alegre com BH. Quando combina Porto Alegre com São Paulo, na verdade já tinha aqui, ó, São Paulo e Porto Alegre. Quando combina Porto Alegre com Rio de Janeiro, na verdade já tinha aqui, ó, Porto Alegre e Rio de Janeiro. Assim só serve essas de azul aí, ó. BH e São Paulo, que está aqui, olha, BH e São Paulo, BH e Rio de Janeiro, BH e Rio de Janeiro, BH e Porto Alegre, São Paulo e Rio de Janeiro, olha aqui, São Paulo e Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre, São Paulo e Porto Alegre, e por último aí Rio de Janeiro e Porto Alegre. Rio de Janeiro e Porto Alegre, essas aí em azul, que são 1, 2, 3, 4, 5, 6, conforme foi feito na fórmula de combinação. Então a alternativa correta, letra D. D de Deus, que abençoe a mim, que abençoe a você, que nos abençoe a todos. Espero que você tenha gostado dessa videoaula e o convido a se inscrever aí no canal para acompanhar, para assistir às próximas videoaulas, ok? Bons estudos e sucesso! Estudar pelo canal Matemática Simples e Prática faz a matemática ficar muito fácil!